Quando você se sente mal a respeito do seu pecado, você acha que é o Espírito Santo te convencendo ou será que é você mesmo? Olá pessoal, valeu por estar aqui conosco de volta no nosso canal e hoje a gente quer conversar mais um pouquinho sobre teologia, a palavra de Deus, o que a gente pode entender sobre as Escrituras. E hoje a gente quer falar sobre isso então, consciência pecaminosa. O que é isso? Como isso funciona e por que isso é um problema nos nossos dias? A gente tem acreditado que o pecado ele faz parte de uma rotina do cristão. O cristão ele não vai se livrar do pecado, o pecado está lá e ele sempre vai estar se lembrando disso para que ele lute contra esse pecado e vença esse pecado. Bom, se você quer entender mais um pouquinho sobre o que pecado realmente é, você pode acessar o nosso vídeo sobre pecado e entender um pouquinho melhor. Mas hoje eu quero lidar sobre esse pensamento de que essa acusação que fica na nossa mente quando a gente erra, quando a gente peca, que acaba não nos ajudando, ela nos limita. A gente acaba nos colocando num lugar de impossibilidade, de nunca estamos agradando a Deus, sempre ficamos desconfortáveis com a questão de se estamos realmente fazendo aquilo que Deus anseia. E quando pecamos, quando erramos, quando cometemos alguma falha, nós achamos que Deus já não está olhando para nós, já não está cuidando de nós, já não está nos ajudando. E isso é uma mentira, não é verdade. Deus ele não se move por causa do seu pecado, ele se move por causa do amor dele. E isso faz toda a diferença. A Bíblia diz muito claramente porque Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, quando nós tínhamos pecado, Deus ele nos veio ao nosso encontro. Se Ele veio ao nosso encontro quando tínhamos pecado, por que agora, quando a gente ainda erra, Ele vai se afastar? Não faz sentido. Nós ficamos falando muito da ira de Deus, e talvez seja um tema para um próximo vídeo aí, a ira de Deus, mas se Deus está irado com a humanidade, um Deus que está irado com a humanidade não mata o seu próprio filho para salvar ela. Ele destruiria com essa humanidade. Não, mas Ele deu o seu filho, porque Ele ama essa humanidade. Então entenda a promessa de Deus. Em João a gente tem uma promessa de Jesus que Ele faz a respeito do Espírito Santo. Ele usa uma expressão e Ele fala assim, que Ele enviaria o Consolador a nós. Olha só o que diz essa escritura em João, capítulo 15, no versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do meu Pai. Então veja, ele está enviando um Consolador da parte do Pai dele. O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Ele está falando que ele vai enviar um Espírito, que é o Espírito Santo, é o Consolador. Essa palavra Consolador, ela está dizendo para nós aqui, que é o Paracletos do grego. Ele é alguém que nos ajuda, nos conforta, nos consola. Por que isso é importante para a gente entender? Porque quando a gente peca, a gente tem uma mentira que a gente carrega. Errei, falhei, cometi um equívoco ou uma falha, uma falta com Deus. Já começa aqueles pensamentos, cara, Deus não me ama, eu sou fraco, eu sou falho, eu não consigo, olha só, errei de novo. Te pergunto uma coisa, esse tipo de pensamento é um pensamento que te consola ou que te acusa? Com certeza é um pensamento que está te acusando e não te consolando. Opa, então se ele não está me consolando, será que é o Espírito Santo falando comigo ou qualquer outra coisa? Existem duas coisas que nos acusam. A nossa própria consciência, porque o homem tem uma tentativa de aplicar justiça própria e tentar ser perfeito sempre. E o que a gente precisa entender, que óbvio, a gente precisa ansiar por isso. Mas a gente precisa entender que esse poder de perfeição não vem do que nós fazemos, mas vem daquilo que Ele já fez por nós. Daquilo que Ele já entregou por nós. Então, quando a gente não alcança algo, a gente não precisa sofrer que a gente não alcançou, a gente só precisa voltar e olhar para aquele que consumou a nossa salvação. E o outro que nos acusa, que não é a nossa própria consciência, o segundo, é Satanás, é o diabo. É ele que fica lançando, a Bíblia fala em Efésios capítulo 6 que ele lança dardos inflamados em nós.
que são mentiras, são sofismas, pensamentos que ficam sendo lançados na nossa mente tentando nos acusar. Olha o que diz aqui em Revelação, não, é Apocalipse, né, o livro das Revelações. Diz assim, a Revelação, Apocalipse capítulo 12, no versículo 10. Diz assim, ó, quando Deus, a autoridade de Cristo se consumar, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa dia e noite diante do nosso Deus. Aqui está falando, só para dar um contexto, de quando Jesus ele vai expulsar Satanás e fazer a destruição e tudo mais. Não vou falar de escatologia hoje, mas ele está dizendo um atributo de Satanás. Satanás ele é o acusador dos nossos irmãos, que nos acusa dia e noite. Perante Deus, ele fica tentando nos apontar e dizer, ó, ele não consegue, ele é falho, ele é fraco, ele pecou de novo. Isso é o acusador trazendo esse pensamento sobre nós. Então preste atenção. Não se deixe cair nessa armadilha de pensar que você não é algo. Você é aquilo que Deus diz. E Deus não muda a sua visão ao teu respeito, independente do que você faça. Com certeza, nós já falamos isso. Ele não anseia que você viva em erro. Por isso, ele diz o seguinte, na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, para que vocês não errem. Essa palavra é a palavra amartano, está lá no nosso vídeo, confere lá. Se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quem nos acusa é o diabo. Ele fica, você não pode, você não consegue. Mas do outro lado, nós temos Jesus dizendo, você é santo, você é salvo, eu já te justifiquei, você já tem todas as coisas. Então você consegue entender que essa consciência de pecado, ela não nos faz melhorar? Imagine na sua vida, talvez no seu passado quando você era criança ou se você já tem um filho, adianta você ficar falando para uma criança, mas você é burro, hein? Você não consegue, hein? Você não vai bem na prova, hein? Você falha, hein? Você não tirou nota boa, hein? Nossa, você acha que essas acusações vão fazer com que a criança ela se torne melhor na escola, melhor na obediência dela? Obviamente que não. A acusação só vai trazer pesar e mais dor para essa criança. Mas a questão não é não corrigi-la. Você vai dizer, não, você falhou aqui, mas preste atenção, você não é a nota que você tirou. Se você estudar, se você buscar a excelência, você vai alcançar. E você vai mudar da acusação para uma defesa, para definir para ela que ela não é aquilo que ela fez. E por último, você vai consolá-la, que é o que o Espírito Santo faz. Então, quando você estiver sendo acusado por esses pensamentos, manda eles para Deus, fala, Deus, esses pensamentos estão me acusando. Por favor, revela o Consolador para me mostrar quem de fato eu sou diante de Cristo. E o Espírito Santo da verdade, que foi o Espírito da verdade que nós lemos aqui, ele vai te mostrar quem você é de fato. Ele vai falar para você, você é santo, você é justo, você é puro, e o Espírito dele vai nos conduzir a um caminho de plenitude de vida. Você consegue entender isso? Não se deixe levar pelo espírito de acusação. Isso se chama consciência pecaminosa, uma consciência de pecado. Deus ele não faz lembrança de pecado. Ele diz que ele levou e jogou o seu pecado no mar do esquecimento. Quem fica tentando lembrar pecado é o diabo. Não deixe ele te acusar. Não caia nessa armadilha. Você é aquilo que Deus diz que você é. Então pense nisso. Talvez você tem um versículo que é o versículo que fala assim, mas o Espírito Santo é que nos convence do pecado. Olha o que diz esse texto que você citou aí na sua mente, eu sei que estava lá. João 16, no versículo 8, fala assim, quando vier ele, o Consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E daí você vai falar, viu só, ele fica convencendo do pecado. Não. Presta atenção no que você está lendo. Quando ele vier, convencerá o mundo. Essa palavra mundo é a palavra cosmos. Ele convencerá toda a criação, tudo que Deus criou a respeito do pecado. Como assim? Ele vai mostrar que o mundo realmente está caído, mas que existe uma solução. Se você ler os versículos na sequência, o 9 diz assim, convencerá o mundo do pecado porque não creram em mim. Ele vai ter que convencer o mundo do pecado porque ainda não entenderam quem Cristo é. Você já entendeu quem Cristo é? Então ele não precisa mais te convencer do pecado, porque você já
entendeu que você estava em pecado, e esse pecado, a palavra é o amartia, ou seja, você estava num erro fatal, você entendeu isso, então ele já te convenceu. Ele já te mostrou que você precisava crer em Jesus e você creu. Ou seja, ele não vai continuar te lembrando disso, ele já fez. E ele vai te convencer do pecado quando você conheceu a Cristo, da justiça, que é que Deus levou Cristo para perto dele, para que nós pudéssemos estar perto dele, e do juízo, que o príncipe desse mundo, Satanás, esse acusador, ele é quem já está julgado. Ok? Então preste atenção nisso, não deixe a sua consciência te acusar e muito menos o diabo. Você é aquilo que Deus diz que você é. Ok? Então ficamos nessa, pessoal, continue nos acompanhando, siga o nosso canal, clique aqui embaixo, inscreva-se, aperta o sininho para estar recebendo nossas informações e muito obrigado por estar junto conosco. Valeu!